Muito se fala de melindre no dia a dia das casas espíritas, das reuniões mediúnicas. Kardec falava de susceptibilidade. E é sobre isso um pouco que vamos conversar nessa segunda parte. Para a gente continuar essa conversa, é importante lembrar, eu queria me basear, na verdade, num texto que Kardec apresenta no capítulo 16 do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns recomeça a numeração de capítulos, né, na primeira parte, depois na segunda parte, o que não torna muito fácil assim referenciar pela numeração dos capítulos, né? Esse capítulo se chama Médiuns Especiais, mas para facilitar a nossa vida, a semelhança do Livro dos Espíritos, ele está numerado em itens do início ao fim, né? Então eu me refiro aos textos que vão ali a partir do item 187, né? 187. E entre tantas classificações que Kardec apresenta dos médiuns segundo uma grande variedade de critérios, a natureza da faculdade, o gênero de comunicação e tantas outras coisas, ele tem um momento que fala das características de médiuns obsidiados e depois, para fazer um contraponto, ele fala dos bons médiuns. E eu queria ler um desses trechos aqui para vocês. É no quadro sinótico das diferentes espécies de médiuns, como eu disse, o item 187 em diante, lá pelas tantas nós encontramos no item 196 os médiuns imperfeitos, entre os quais nós vemos lá os médiuns chamados orgulhosos, os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas, julgam que nada mais têm a aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem, querem tê-las todas. E o ponto sobre o qual eu quero me fixar vem em seguida, que é aquilo que Kardec chamou de médiuns suscetíveis. E li a classificação anterior, porque justamente ele diz que os médiuns suscetíveis são uma variedade dos médiuns orgulhosos. Melindram-se com as críticas de que sejam objeto as comunicações que recebem e se irritam com a menor contradição. Ou talvez seja a menor contrariedade, né? Se mostram o que obtêm pela mediunidade, não é para pedir a opinião de ninguém, mas para que o trabalho deles seja admirado. Geralmente tomam aversão pelas pessoas que não os aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não possam impor-se e dominar-se. O espírito Erasto acrescenta a esse texto de Kardec, essa classificação, esse conceito, o seguinte trecho. Então, Kardec abre aspas para Erasto. Deixai que se exibam onde quiserem, que procurem ouvidos mais complacentes ou que se isolem. Nada perdem as reuniões que ficam privadas da presença deles. Então vejamos que Kardec é muito criterioso ao apontar esse tipo de imperfeição, né, para usar a palavra dele, né, médiuns imperfeitos, que são médiuns suscetíveis. Significa qualquer coisa que você disser a respeito da sua comunicação, né, da comunicação obtida através dele por meio de sua faculdade, torna-se um problema. E isso, evidentemente, é um problema, porque se nós não tivermos com um médium e numa equipe mediúnica a condição de analisar as comunicações, bom, então quer dizer, o limite de uma reunião ser produtiva dessa maneira é muito, muito delicado, muito complicado, se não houver isso entre os médiuns. E se houver médiuns com essa característica, bom, o espírito Erasto é resoluto, né? Taxativo e alguém diria talvez impiedoso, porque ele diz que se exibam em outros lugares, as reuniões não perdem nada se perdem esse tipo de médium. E de fato, é uma coisa extremamente comum, né, gente? Sejamos francos, claro, em maior ou menor grau, né? Os próprios espíritos ali naquele capítulo falam que as características têm fronteiras, né? Têm nuances, e a gente precisa ficar claro,
ter clareza, e não significa que a presença de um ponto ou outro a gente possa classificar o sujeito daquela maneira, né? Como ele põe ali, médiums suscetíveis, mas que há essa espécie de imperfeição, essa espécie de médium, e que a gente precisa ficar atento a essa questão, sem dúvida, é extremamente necessário. Sobretudo esse aspecto que a gente vê, ou que decorre muito, entre outros fatores, desse melindre que imediatamente se vê, que é estabelecer uma disputa de poder com aquele que aponta as falhas ou, minimamente, questiona aspectos da comunicação daquele médium, como foi dito, né, diante da menor contrariedade, ele é capaz de criar animosidades com aquela pessoa. E há de se imaginar que isso ocorra principalmente não com colegas outros médiums, pelo menos no momento inicial, mas mais provavelmente isso se manifestará logo com o dirigente da reunião, com o que Kardec chamou de evocador e com o que a gente, no contexto da prática apométrica, poderia chamar de operador, de alguém que conduz a reunião. É preciso a gente encontrar uma maneira de se dispor ao exercício da análise. Isso é fundamental para um grupo mediúnico. Se nós não pudermos lidar com análise, se nós não pudermos questionar as comunicações, como eu disse, o horizonte fica muito prejudicado, porque, primeiro, onde está o laço de confiança que permite a gente entender que a pessoa está questionando o conteúdo da comunicação, a característica da comunicação que foi trazida. Ela não está tecendo comentários a respeito da sua pessoa, ela não está fazendo ilações sobre seu caráter, ela não está nem ao menos fazendo juízo sobre quem você é como médium, fazendo juízo, portanto, da sua mediunidade como um todo, ou do seu papel, do papel que você exerce como médium. Agora, cabe ao dirigente da reunião, e é lógico que também compete ao dirigente tentar fazer isso da maneira mais habilidosa possível, embora nem sempre o jeito diplomático seja o jeito que funciona com muita gente. Eu lembro de uma vez ter sido muito diplomático com uma médium que eu chamei para conversar e fazer algumas observações, e ela depois disse saiu dizendo que assim, eu tinha sido muito falso, porque eu procurei ser tão cheio de dedos e diplomático, e era uma pessoa assim mais preto no branco, sabe? Assim, diria até uma pessoa um pouco mais tosca. Eu realmente, talvez com ela, aquela técnica não funcionasse da diplomacia, de ser cheio de dedos, para ela soava como falsidade, o que para mim soava como uma polidez talvez excessiva. Mas é interessante observar, de qualquer forma, como a gente tem que, na comunicação, né, perceber exatamente o jeito e com quem a gente se comunica, né? Jesus era mestre nisso, né? Falava de peixes com pescadores, falava de plantação com agricultores, de sementes, né? Falava de dinheiro, talentos e tal, com quem lidava com finanças, e de alguma forma a gente usar as referências da pessoa e adaptar o discurso ao jeito da pessoa é um grande desafio e sempre há o que investir nessa direção, né? Mas voltando ao contexto de uma reunião mediúnica, laços de confiança, nós vamos ver, tem um tema sobre isso, sobre elementos essenciais num grupo mediúnico e num grupo apométrico também, evidentemente, às vezes as coisas se aplicam, né? Porque afinal o grupo apométrico é simplesmente um grupo mediúnico que usa uma determinada técnica, né? A apometria. Nós precisamos desenvolver um laço de confiança. Então, quer dizer, a menos que você efetivamente tem uma suspeita e partilhe dessa suspeita com alguém que pode ser usado por você como uma espécie de parâmetro, a pessoa, não, ele está, né, são ataques de natureza pessoal, mas, sinceramente, todas as vezes que eu vi médiums reagirem, e, sinceramente, eu acho que eu não estou incorrendo no exagero ao afirmar todas, não. Estou realmente generalizando. Há de ter alguma exceção, mas eu não me lembro de nenhuma. Que eu vi médiuns reagirem com espanto, se encresparem e tal, e ficarem todos, reagirem na defensiva ou até com ataques, né? Eram comentários sobre as comunicações recebidas por eles.
E se a gente não puder falar das comunicações, como é que nós vamos alertar, por exemplo, um médium suscetível, conforme a definição do texto que eu li, para que ele não se torne um médium obsidiado e, pior ainda, né, avançando essa opção, um médium fascinado. Vamos aproveitar e definir também esses termos, porque o restante do nosso papo a gente vai procurar também abordar esses outros termos. Eu me reporto e volto de novo àqueles itens em O Livro dos Médiuns. A primeira classificação em médiuns imperfeitos, no item 196, é exatamente médiuns obsidiados. Os que não podem livrar-se de espíritos importunos e enganadores, mas que não se deixam iludir. Reparem a diferença importantíssima que Kardec trata aqui. Os obsidiados são aqueles que não conseguem se livrar de espíritos importunos e enganadores, mas não se deixam iludir. Em seguida, médiuns fascinados, os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sob a natureza das comunicações que recebem. Reparem que há uma distinção muito clara, então. O médium obsidiado é aquele que, sabendo que há espíritos levianos, enganadores, não comprometidos com a verdade, está atento àquela possibilidade das suas comunicações refletirem as intenções e o pensamento daquele gênero de espírito. O médium fascinado é aquele que, entretanto, se deixa iludir e toma lebre por gato, vamos dizer assim, não é isso? Toma gato por lebre e acaba acreditando que a comunicação que ele recebe é de natureza, sim, inteligente, né, comprometida com valores éticos, com a moral de Jesus, com o Evangelho, com essas ideias, ou tem conhecimentos relevantes, importantes, e se deixa iludir. Uma das características do médium fascinado, Kardec depois fala disso, no próprio Livro dos Médiuns, no capítulo sobre obsessão e tudo mais, é que ele é essa coisa de tornar-se exclusivo, né? Geralmente é um espírito que vai se assenhorando dele e às vezes até se apresenta para o próprio médium como se fossem vários espíritos, mas é o mesmo. E é por isso que Kardec alerta sobre os perigos da tal exclusividade, né? Dos tais médiuns exclusivos, que também estão nesse quadro sinótico, do qual li uns trechinhos para vocês. Portanto, a gente vê o quanto que a maleabilidade, até nesse sentido, é uma espécie de antídoto, uma espécie não só de antídoto, mas de profilaxia, né? De uma certa vacina, né? Imunização contra a fascinação também, num certo sentido, uma vez que o médium exclusivo é tão mais tendente a isso. Agora, nós só vamos poder impedir que um médium eventualmente obsidiado não se torne um médium fascinado se a gente conseguir vencer essas susceptibilidades, não é? E como a gente faz isso? Conversando sobre as comunicações, analisando as comunicações, falando das dificuldades, questionando, colocando em perspectiva as sensações que o médium tem. Uma coisa muito comum que não se pode perder de vista, por exemplo, quando um médium, na reunião de evocação, que eu dirijo há muitos anos, em parceria com outra voluntária em nossa casa, já há anos a gente faz essa dupla, essa dobradinha, ela que é Sônia Diniz, em nossa casa de Avenida Batista, né, a casa espírita fundada por Robson Pinheiro, nós dividimos a coordenação da reunião e, por vezes, surge o assunto, determinado médium fala de alguma coisa que está indigesta ali durante o próprio atendimento, né? A reunião de evocação é uma reunião de desobsessão, né? Que a gente usa a técnica da evocação. E por vezes o médium, no meio do transe com o espírito comunicante, um espírito que às vezes é um espírito enganador, um espírito mau, um espírito às vezes é só malévolo, mas às vezes é mau, às vezes ele realmente é... E há uma coisa do médium interromper a comunicação que se dá através dele, voltar a usar a própria voz,
meio que dando conselhos, recomendações, ou até, quer dizer, não só acrescentando dados e elementos, mas recomendando até abordagens para o terapeuta, né, ou o dialogador, aquele que faz o diálogo, ou eventualmente o operador. Nem todos os dialogadores em nossa reunião são operadores de apometria, mas né, nesse tipo de reunião, né, da reunião de avocação, e em seguida ele novamente se conecta com o espírito e prossegue no diálogo. Bom, há quem possa defender a validade desse recurso. Imagino que haja momentos que eles possa ser interessante, sim. Mas eu olho para esse recurso com extrema cautela, né? A nossa experiência lá na reunião me faz olhar para esse recurso com extrema cautela, porque o médium no caso do médium consciente, sobretudo, ele pode fazer um exercício consigo mesmo de deixar o espírito exprimir mais e mais, né? Oferecer mais e mais recursos para que o espírito expresse aquilo que ele quer que os terapeutas percebam, caso ele, como médium, já tenha percebido, uma vez que o médium consciente é um pouco espectador do próprio transe, né? Do transe que acontece por seu intermédio. Agora, quando esse médium ele quer não só dar elementos e dados, mas sugerir abordagens, sugerir caminhos, sugerir rotas para o diálogo, e meio que, portanto, então, sugerir ou conduzir o atendimento ao espírito que se comunica através de si mesmo, é algo bastante delicado, vocês vão de convir, porque, veja, ele está em sintonia, o psiquismo dele está sendo emprestado para aquele espírito. Ora, se é um espírito um pouco mais capaz, um pouco mais inteligente, um pouco mais eloquente, por que ele não seria do interesse desse próprio espírito usar desse recurso, usar desse subterfúgio para manipular e conduzir o atendimento? Quer dizer, perceba o que eu quero dizer como é uma ameaça em potencial, me parece, ele estando em sintonia com o espírito de baixa vibração, vamos assim dizer, ter a plena segurança de que ele pode se eximir da influência daquele espírito, como médio, assenhorar-se e dar o seu parecer, e depois, em seguida, voltar à sintonia com aquele espírito. Ora, mas é preciso fazer uma escolha. Ou ele é médium e se sujeita à condução, à terapia, que depois pode ser trabalhada, se não for a ideal, com aquele, né, naquela equipe que afinal ele escolheu participar e com a qual ele tem laços, ou ele se sujeita àquilo e depois a gente analisa a comunicação. Agora, ele querer, ao mesmo tempo, ser, vamos dizer assim, o cavalo e o cavaleiro, né, conduzir a dança e, ao mesmo tempo, emprestar o corpo para que o espírito se manifeste, é algo extremamente delicado, a meu ver, né, e que precisamos olhar com certa reserva. E por que eu falo desse exemplo? Como um exemplo de que, muito melhor do que isso me parece, ao fim do atendimento, naquela reunião ou na próxima, e com alguma frequência nós fazemos isso, nós suspendemos a parte prática na reunião e usamos toda a reunião para analisar as questões, os desconfortos, os eventuais arestas, os incômodos, né, alguma insatisfação que algum médium ficou, para analisar o trabalho e a abordagem que foi feita. E nesse sentido, até quando a gente diz que é preciso não ceder à susceptibilidade, isso vale também para os terapeutas, para o que Kardec chamaria de evocadores, ou seja, para os outros, para o operador de apometria, para o dialogador, fala assim, olha, será que essa abordagem foi mais adequada? Eu percebi, o médium consciente pode dizer, eu percebi que ficou um descontentamento no espírito dessa e dessa forma, ele não se sentiu ouvido, ele não se sentiu acolhido, ele queria explicar as coisas, foram feitas técnicas de forma abrupta, levou para o passado, voltou não sei o quê, de uma forma muito, que me pareceu atabalhoada, porque o espírito, a sensação que me deu é que o espírito ficou um pouco perdido, não sei o quê. O médium pode dar esse tipo de depoimento. E aí também é a hora do terapeuta ter a humildade de colocar sob análise o seu trabalho. Eu pergunto, como é que nós vamos melhorar alguma coisa se nós não partimos do pressuposto que aquela coisa pode ser melhorada, é passível de melhora? E todo o trabalho mediúnico, por definição, é evidente que é passível de melhora. Ou afinal, nós não podemos ter um transe mais eficaz? Não podemos ter uma comunicação que reflita melhor o que o espírito quer dizer. Não podemos expressar melhor o pensamento do espírito. Do lado do terapeuta, do lado do dialogador ou do operador, nós não podemos
ter mais perspicácia, usar as técnicas, saber usar a técnica certa no momento certo. Isso é potencialmente infinito o progresso que a gente pode ter nessa área, só nessa área. Ter mais e mais sensibilidade, saber ouvir aquela palavra que de repente pode dar um norte para uma conversa, para um esclarecimento, para chegar naquilo que pode ser o ponto suscetível do espírito, suscetível nesse sentido de passível, né, de transformar a conversa, ou de chegar na sensibilidade, no ponto que está sendo acobertado. Enfim, aí depende muito da natureza do espírito e não é o meu tema, né? Mas acho que vocês estão conseguindo compreender o que eu quero dizer, que a disposição para rever a conduta, para analisar a conduta, para colocá-la na mesa, discutir com a equipe, é essencial para o progresso de uma equipe. Se não é essencial, então me contem outra maneira. Eu não consigo imaginar como é que uma equipe pode progredir, vencer esse tipo de barreira sem essa disposição em aprimorar-se mutuamente, não é? Quer dizer, tudo vai caber então ao quê? Os espíritos virem, darem mensagens, dizerem que façam isso, façam aquilo, e nós vamos simplesmente acatar? Como é isso? É tudo no plano individual? Ora, se as insatisfações em qualquer grupo, isso vale para relacionamentos afetivos, vale em relacionamento familiar, vale com colegas de trabalho, com amizades, por que não valeria assim no trabalho voluntário? Se em qualquer grupo a gente não tiver a condição de tratar das insatisfações, vai chegar uma hora que aquela pilha de insatisfações vai crescendo e uma hora vai derrubar, vai cair, né, vai ruir no chão e vai fazer algum estrago, dar alguma bagunça, né? Então, como é que a gente pode passar disso, né? Imagina, médiuns que querem, no fundo, exibir a sua comunicação. Há uma fala ali naquele trecho dos médiuns suscetíveis que é muito interessante. O Robson Pinheiro costuma muito fazer esse tipo de coisa assim. Eu lembro de uma vez ele me perguntar, há muitos anos, ele falou assim, mas você quer a minha opinião ou você quer a aprovação? Porque se você me pergunta a opinião e a única coisa que eu posso fazer para te satisfazer é aplaudir, é dar sinal verde, é dizer ok, ótimo, então você não quer minha opinião, você quer aprovação, porque se ao te dar minha opinião é diferente daquilo que você imagina, ou seja, é diferente da aprovação que você quer, e é na verdade uma observação, olha, acho que isso está bom, mas aqui não está, ou até é preciso rever o conjunto todo e tudo mais, ora, então eu não quero opinião. A gente pergunta muitas vezes opinião às pessoas e a gente não quer opinião, a gente quer aprovação. No contexto de uma reunião mediúnica, é preciso refletir sobre esses aspectos. O que você quer, então, como reação às comunicações todas que vêm através de você? Ou aos diálogos, repito, que isso não vale só para aquele que atua, né, na psicofonia, como esse exemplo que eu estou dando no contexto de uma reunião de desobsessão. Ou de evocação, como nós chamamos aqui por usar essa técnica. Nós queremos simplesmente aplausos? O único comentário válido a respeito das comunicações que vêm através de mim, ou das abordagens que faço como dialogador, terapeuta, é o aplauso? É dizer como foi bom? Mas é o cúmulo da falta de cabimento. Pois se no mínimo a gente imaginar a quantidade de vezes que qualquer dialogador, eu tenho certeza, ainda que com pouco tempo de experiência, quantas e quantas vezes a gente está diante de um caso em que a gente não sabe que abordagem tomar, não sabe que rumo levar. Em nossa reunião de evocação, nós trabalhamos com, no mínimo, idealmente a gente gosta de ter até mais, mas no mínimo 2 pessoas a gente procura ter atendendo o espírito através de um determinado médium, de modo justamente a que um possa auxiliar o outro. Quando não, recorrermos, o que é mais frequente em reuniões de tratamento apométrico, recorrermos à própria equipe espiritual, aos mentores, evocarmos e perguntarmos sobre o andamento do caso para ter uma direção. Mas num diálogo mais trivial, por vezes a gente, poxa, para onde eu vou com esse espírito? Um espírito efetivamente comprometido com a maldade, por exemplo, que sabe o que está fazendo, que sabe que está causando mal, quer causar o mal, está convicto daquilo, quer ver o circo pegar fogo, quer ver as coisas ruírem, quer destruir, seja uma ideia, no caso de um espírito comprometido com algo maior, ou um espírito voltado para a questão pessoal, né, a hipótese de um caso de vingança e coisa assim. Por vezes, até você achar o fio da meada e algo que possa fazer o espírito se abrir para rever
aquela posição dele, a gente se sente várias vezes encurralado e tenta ali, é uma coisa de tentativa e erro. Então, se é assim no fórum íntimo, no momento que você está fazendo o diálogo, como é que você não admite que, por vezes, você possa fazer uma opção errada? Ou uma ideia que alguém poderia dar que talvez fosse o clique e você não percebeu, uma palavra que você não ouviu adequadamente o espírito, porque você estava preocupado mais em pensar o que você vai falar do que escutar e colher dele as informações, né? Um gestual em que o médium fez, né? Exprimindo alguma coisa que está ali latente e que talvez você não tenha tido sensibilidade para perceber nem o gestual, quanto mais o que eventualmente está na dimensão extrafísica, que em algum nível, né, de sensibilidade, não necessariamente uma vidência, você talvez pudesse captar, já que os dialogadores, terapeutas, operadores operam em sintonia estreita com a equipe espiritual que coordena o trabalho num determinado grupo, num grupo sério. Então, é preciso nós pensarmos um pouquinho a respeito dessa história, porque se Kardec diz que todos estamos sujeitos à obsessão simples, né, o problema é a demora dos conflitos para serem resolvidos nesse campo da obsessão, e a ameaça da fascinação é uma ameaça séria, sem dúvida uma questão que está aí no meio é essa dos médiuns orgulhosos e dos médiuns suscetíveis que querem mais aplauso, e às vezes a questão é que esses médiuns não são aquelas pessoas que entram com o nariz empinado, assim, sabe, abertamente se achando o máximo. O interessante é isso, né, porque aquela história do lobo em pele de cordeiro, né, às vezes a arrogância muito grande, a pretensão, se esconde no jeito aparentemente humilde, simplório, né, evangelizado. Isso é muito delicado, é muito comum, né? Pessoas, por exemplo, de fala assim muito mansa e tal, que querem parecer às vezes muito doce, pisa no calcanhar para você ver que às vezes você conhece a cobra que está ali por trás. Dona Everilda Batista, mãe de Robson Pinheiro, alertava sempre para essas pessoas de fala assim muito mansa, e a nossa experiência, pelo menos aqui na casa, não costuma dar errado, não, é preciso ter uma cautela de fato. Então, é preciso ainda ficar atento a esse componente, e acho que um termômetro bom, eu reitero, qual é a disposição em analisar o nosso comportamento visando a melhora, porque o nosso compromisso é com os espíritos, o nosso compromisso é em melhorar constantemente, é em aprimorar os trabalhos, é em nos capacitarmos, é tornarmos mais competentes, mais perspicazes, mais inteligentes, sábios, produtivos, para que a gente tenha uma reunião mais, né, sempre melhor. E aí a gente vê o último trecho que talvez eu possa usar para encerrar, que é o nosso alvo, né, que são dos médiuns seguros. O item 197 do Livro dos Médiuns, ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores, se chama Bons Médiuns. E ali, entre as várias classificações e características de bons médiuns, Kardec anota a de médiuns seguros, que é os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem e que, portanto, se acham menos expostos a serem enganados. Veremos mais tarde que essa segurança não depende de modo algum dos nomes mais ou menos respeitados com que os espíritos se manifestem. Novamente, abre aspas para Erasto, o nosso Allan Kardec. É incontestável, bem o sentis, que expondo assim as qualidades e os defeitos dos médiuns, suscitareis contrariedades e até animosidade de alguns. Mas que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse a mal essas reflexões provaria apenas uma coisa, que não é bom médium, ou seja, que é assistido por espíritos maus. Aliás, como eu já disse, tudo isso é passageiro e os maus médiuns, os que abusam ou usam mal de suas faculdades, sofrerão tristes consequências, conforme já tem acontecido com alguns. Aprenderão à própria custa o que resulta de aplicarem, no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhe concedera unicamente para o adiantamento moral deles. Se não puderes reconduzi-los ao bom caminho, lamentai-os, porque posso dizê-lo, Deus os reprova. O espírito Erasto é sempre cristalino, né? E vai exatamente no ponto. Então, vejam, aí está. De alguma forma, colocar esse texto
de Erasto, logo abaixo da classificação de médiuns seguros, ele mostra para a gente com muita clareza que não dá para atingir a segurança sem essa disposição em analisar-se e analisarmos todos. E por isso a gente precisa de um grupo com uma série de características. Nesse módulo ainda nós vamos ter uma aula a respeito e vamos conversar sobre esses laços entre os médiuns e preferencialmente laços de afeto também, mas isso é tema para uma próxima aula.